10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Momento, botando a música aqui. Sou torcedor, homenagem à torcida santista. Momento triste. Vocês estão conseguindo ouvir, né? É isso aí, pessoal. Em clima de velório, em clima de enterro, estamos começando mais o programa Bastidores FC. É isso aí, dia 19 de 5 de 2025. O Santos que, mais uma vez, fez aquele papelão. Os torcedores do Corinthians aqui, ó, fazendo um barulho aqui do lado. Aqui vocês devem estar ouvindo em casa. Né? É um latido daqui, um de lá. É isso aí, pessoal. 19 horas, 35 minutos. Estamos ao vivo. Corinthians 1, Santos 0. É um time que não chuta, né? Um time que não chuta no gol. Não sei, será que treinam? Vou deixar uma perguntinha para você que está chegando aí agora e vai deixar a sua mensagem também. Né? Um time que, não sei, parece que não treinam chute ao gol. Eu vejo um time que o torcedor não sabe mais o que fazer. Né? Então, hoje nós vamos falar muito sobre mais uma derrota do Santos, que eu não sei quando que foi a última vitória do Santos. O Santos que, infelizmente, está indo, né, no fundo do poço, literalmente. O torcedor santista está muito triste, isso não é vergonha nenhuma. E o que fazer? Impeachment do Marcelo Teixeira seria a solução? Né? Porque do jeito que está indo, não dá. Né? Eu estou vendo o Santos de mal a pior. Botou um treinador que não é treinador. Certo? Todo mundo sabe que ele está ali tapando buraco, né? Vamos adiantar aqui, né? O Tite devia estar esperando só passar o jogo contra o Corinthians, aí o Santos vai ganhando o CRB, se classifica ou não, né? A gente não sabe também. E aí, o que vai acontecer? O Tite vem e assume ou no domingo ou na outra semana, fala que melhorou da crise, está ótimo, a crise passou, né? E ele volta. Todo mundo já sabe disso. Isso vai acontecer, anotem aí. Já veio falando há tempo. Nós estávamos conversando aqui em off, eu, o Simino e o João, e eu já tinha cantado essa bola faz tempo. Mas é isso aí, pessoal. Vamos fazer o programa Bastidores FC, um pouco de humor, um pouco de alegria, porque se for depender do Santos, se for depender dessa atual gestão, nós estamos, para não cair não ficar quieto. Nós estamos funicados. Doutor Eduardo Filete, boa noite, seu destaque inicial e o que falar do senhor presidente Marcelo Teixeira. Boa noite. Boa noite, Simino, boa noite, João, boa noite, Denis Jorge, boa noite ao público dos Bastidores FC, programa que vem crescendo muito aqui na Baixada Santista no Brasil. Eu tenho uma amizade muito grande com o Simino, foi um conselheiro, é um conselheiro muito estudioso, né? Assim como eu, é casado com uma advogada, então sempre tem boas entradas, bons pensamentos e boas informações, e até com cautela e com muita inteligência, né? Então, eu considero muito o Simino. Acho que o Conselho perdeu muito com a não eleição do Simino, até porque entrou o grupo todo de conselheiros, né? Primeiro, eu gostaria de destacar que o Santos jogou o primeiro tempo, acho que até bem, perdeu um gol que não poderia perder num jogo desse, né? E no segundo tempo, o time recuou. O Dorival Júnior, que também não é um Guardiola, não é um Klopp, não é um Ancelotti, mas ele viu que o lado direito do Corinthians estava desbalanceado e ele colocou mais gente na direita ali e dali saiu o gol, né? Acho que o Escobar, o juiz errou, mas o Escobar foi muito imaturo, muito imaturo. O cara tem um amarelo, teve que ficar igual o Rincon, biquinho calado, né? Ele caía no chão, ficava no chão, tal. Ele foi cair na discussão, né? E tomou outro amarelo e realmente tudo bem. Não era motivo, não era, mas ele pediu também um pouquinho a gente tem que ser imparcial, né? Não tinha motivo para expulsar ele. Mas se ele tivesse ficado de biquinho calado, estava tudo certo, né? Quis discutir, amarelou os dois,
e o juiz esqueceu que ele já tinha um amarelo, então ele ainda prejudicou mais. Mas eu acredito que o problema do Santos é um problema psicológico, né? O time não é tão ruim para, de uma certa maneira, perder jogos, como o Grêmio, que tomou um gol no final, contra o Bragantino, que tomou um gol no final, contra o Ceará, contra o CRB, então acho que o problema do Santos é um psicológico. Também essa questão do Neymar, hoje eu vi um radialista falando, né? Se fosse eu, não colocava o Neymar contra o CRB. Porque ele pode se machucar. Também não colocava com o Vitória, colocava com o Botafogo. Então leva ele para tua casa para namorar com a tua filha. De repente ele engravida ela, você fica milionário. Porque não dá, né, meu? Tu tem que voltar. Quando ele puder que voltar, mas ele vai machucar. Bom, o Simino, quando saiu hoje, também podia ter sido assaltado num semáforo em São Paulo. Não vai ser, graças a Deus. Eu também podia tomar uma mordida de um cachorro, né? Eu podia ter tomado um topo ontem, quando eu corri os 10 quilômetros, eu podia ter pisado em falso, ter uma lesão de joelho, que às vezes acontece, né? E poderia ter que ser operado, poderia ter uma tontura, mas não tive, graças a Deus. Então, esse poderia. O Neymar tá bom ou não tá? Se ele tá bom, tem que pôr para jogar, entendeu? Porque tem que pôr para jogar. E eu acho que com o Neymar, o Zé Rafael, o time pode melhorar, mas eu acho que o time do Santos tem um problema psicológico, isso aí tem que ser tratado, porque o time não consegue fazer gol, então nós não vamos ganhar nunca, né? Filete, assim, o que você acha sei, né, você tem amizade com o Dr. Marcelo Teixeira, mas você acha que ele está sendo um Rueda 2 ou falta muito para ele chegar nos pés do Rueda? Ou o Rueda ainda está abaixo dele? O Simino pode falar com muita propriedade, né? Uma coisa é você ter amizade, uma coisa é você, por exemplo, eu tinha um amigo meu que ele gostava de empinar de moto, nem moto eu tenho. Um dia ele empinou e se machucou, ele está errado, né? Moto de escapamento aberto, ele está errado, 5 pontos na carteira e levar a moto para o pátio, mas aqui na Baixada não leva a moto, ele fica, se fosse em Curitiba é um silêncio, porque lá é 5 pontos e põe a moto no pátio, eu não vou achar que ele está certo porque ele é meu amigo, né? E porque nós somos humanos e somos imperfeitos. Só que, assim, as pessoas às vezes criticam o conselheiro, só que o conselheiro, por exemplo, existem algumas coisas que são muito complexas. Quando você vai numa reunião, entre aspas, secretas, né? Entre aspas, secretas, e você... entre aspas, secretas, né? E você, de uma certa maneira, você vê que no GE a reunião foi publicada antes de a gente ter recebimento, né? Quando você tem salários de jogadores divulgado e as pessoas que estão divulgando continuam no clube, né? Então, assim, eu acho que o jeito de administrar o clube não pode ser igual 2000, 2009, onde o Santos foi 2 vezes campeão brasileiro, campeão 2 vezes, uma vez vice-brasileiro, vice-libertadores, 2 paulistas. Esse jeito de administrar não funciona mais, entendeu? Esse jeito de administrar não funciona mais. Não funciona você colocar uma pessoa no clube porque é seu amigo. Não funciona você deixar um velho funcionário porque é seu amigo. Tudo bem, se ele já tiver para aposentar, tudo bem, mas não adianta. O time não funciona com 400 funcionários se não tiver scouts competentes, se não tiver preparadores competentes, a base competente. Por exemplo, o Quaresma chegou e mandou 70 jogadores embora, né? Tudo bem, 70 jogadores embora da base. Tá legal. Então você tem 150 jogadores, você manda 70 embora, o Rueda tinha que ser preso. O Rueda e o Carlos tinha que sair algemado. Não é impeachment, é sair algemado, né? Agora, qual foi feita a avaliação? Será que tinha gente ganhando no Santos? Ou ainda tem gente ganhando para pôr jogador lá? Porque tem empresário que vem na minha clínica. Então, nós temos que fazer uma limpa. Isso acontecia no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo. No Corinthians, de vez em quando acontece. No Palmeiras acabou, irmão. Acabou, a Leila pôs uma cinta lá, acabou o bagulho lá, entendeu? Então começou a tirar o vagabundo, por gente honesta e tal. Então nossa base foi desmontada. Aí ou o Rueda colocou 70 jogadores que não tinham condição nenhuma, né? Muitos que vinham do Sul, né? E nada contra o Sul, mas é o que falam, ou foram mandados embora porque são bons e vão... Então é muita complicação. Quando você manda 70 embora, você destrói uma base que já estava destruída, na opinião, né? Eu não vi os jogadores jogar, você não consegue entrar no CT, mas eu não vi. Mas eu vejo por televisão, eu vejo quando eu vou lá, tem jogo e tal. 70 jogadores foram mandados embora, você vai ter que contratar os outros 70, adaptar o jogador, então não vai nascer nenhum raio por enquanto.
você tem um time que é o time da Série B. O time da Série B foi bom? Não foi bem na Série B. Ganhou, mas não foi bem, não convenceu. Aí você pega a maioria dos jogadores, tudo bem, contratou o Roleiser, contratou o Soteldo, voltou, e você mistura. Será que um time que não foi bem na Série B, tirando o Neymar, mesmo com o Roleiser e com o Soteldo, ele consegue avançar na Série A? São perguntas que a gente tem que fazer, né? Agora, o resultado do campo, quando é ruim, vem tudo isso, é uma desgraça. Vem a dívida da Caixa d'Água, a dívida não sei o quê, descobre contrato que está errado, tudo. Se o Santos estivesse em primeiro lugar, ou até os 6 primeiros, ninguém estava falando nada. O Marcelo Teixeira era lindo e tal. Só que quando a bola não entra, bicho, o executivo é todo prejudicado. E aí você descobre contratos com valores anormais, só que esse contrato ainda não chegou no conselho, né? Você descobre o Rodolfo, jornalista Rodolfo, dando informações aí que deixam todo mundo assustado e tal, né? Então, é o que eu digo, não dá para administrar o clube hoje como a gente administrava há 20 anos atrás. Não dá para administrar, por exemplo, a minha clínica como há 20 anos atrás, que não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha live. Então, hoje é totalmente diferente, entendeu? Então, isso que eu acho que está faltando. Uma gestão mais profissional, né? Não é o amigo do amigo, a namorada do amigo, não. O cara serve ou não serve? Enxugar a máquina com pessoas competentes. É isso aí. 19 horas 44 minutos. Estou aqui fazendo meu protesto sem citar nomes, né? Então, vamos brincar um pouco. Se a gente for levar a sério, a gente vai passar. O torcedor do Santos está ficando doente. Mas o Pérez. O Pérez foi um presidente que contratou e não pagou. Então, esse é mito. Começou com ele. E o Rueda pagou todo mundo. O Rueda pagou todo mundo, deixou um monte de gente pagar, pegou adiantamento, o time caiu. Quer dizer, então também não resolveram nada. O Marcelo Teixeira está quase derrubando. O time está indo para o mesmo buraco. Eu não estou aqui criticando só o Marcelo ou que eu sou contra o Marcelo. Comentando. Eu acho que o Marcelo podia muito bem estar fazendo uma gestão melhor, como lá atrás ele conseguiu fazer. Agora, essa gestão de hoje, de que ele está vivendo, foi o que ele viveu com o senhor Rueda, e quando ele tinha tudo para poder cobrar ali, botar no papel, né? Ir ali para cima, mostrar para o torcedor que realmente ele estava contra a atitude do Rueda, ele ficou calado. A gente acompanhou, ele ficou calado naquele momento, porque ele trabalhava na gestão do Rueda. E hoje ele está conseguindo ser pior que o Rueda. É triste, porque parece que está acontecendo alguma coisa com o doutor Marcelo Teixeira. Só que a gente não sabe o que está acontecendo. Parece que tem alguma coisa que, não sei, mas parece. E isso é ruim para o Santos, é ruim para o torcedor. Porque ele poderia muito bem fazer uma boa gestão. Ele poderia muito bem, ele bater no peito e falar assim, eu sou o presidente. Não deixar outras pessoas comandar o Santos ou tentar ajudá-lo a comandar. O Santos, desse jeito não dá, cara. Nós vamos pro buraco. Deixa eu pegar agora o destaque inicial. Clóvis Cimino foi candidato também a vice-presidente do Santos Futebol Clube na última eleição e também ex-conselheiro do Santos Futebol Clube. Seja bem-vindo novamente, Cimino. Boa noite. Boa noite, Denis. Boa noite, João. Boa noite, meu caro Eduardo Ribeiro Filete. Boa noite, amigos que estão aí na nossa audiência. Eu começo meu destaque aqui dizendo que a bola não entra por acaso. Não adianta acharem que a gente reclama agora porque os resultados não estão chegando, porque o time não rende dentro do campo. Nada disso. Isso tudo tem um porquê. E o porquê não são os jornalistas que não fazem o papel que eles deveriam fazer, ou os influencers oportunistas, ou quem sabe os blogueiros tendenciosos, assim como os youtubeiros também, que cada um tem o seu viés. O grande problema do Santos hoje é institucional. O grande problema hoje do Santos começa no comitê gestor e termina no conselho deliberativo, porque ali que se resolve as questões do Santos. Não somos nós, não é torcedor que vai resolver as questões do Santos, não é fazendo invasão de locais,
recintos, de CTs, ou de universidade, ou do clube mesmo, que vai resolver, né? Cada um age de uma forma, se for de uma maneira pacífica, a gente tolera. Mas o grande problema do Santos é institucional. O problema do Santos é que o Santos tem, hoje, um conselho deliberativo que é completamente omisso. E eu falo isso com total liberdade, porque eu consigo separar as coisas. Eu consigo separar a minha amizade que eu tenho com o Filete do comportamento do Filete como conselheiro. E aí eu digo aqui diretamente a ele que o Filete, como conselheiro, é omisso. O Filete, como conselheiro, deixou passar as contas horrorosas, o balanço horroroso. O Filete deixou passar o orçamento para esse ano, que já prevê um déficit antecipado de mais de 90 milhões. E o Filete, eu estou falando isso, o Filete, desculpe, mas o Filete está presente aqui, eu não posso usar outro caso. Eu tenho que falar... Tem 200 mesmo... conselheiros, tem 200, hein? Não vai pôr a culpa só no Filete. Não, peraí, eu ouvi o teu pronunciamento e não fiquei quieto, tá? Então, tudo que eu vou falar é para você ter o teu direito de resposta, entendeu? Eu não sou covarde de falar isso nas tuas costas, você sabe muito bem. Não, mas tem que falar de todos os conselheiros, não? Eu falo isso porque eu gosto de você. Mas você, como conselheiro, você é omisso. Você deixa passar certas coisas que não poderia passar. Você, como um membro da Academia Santista de Letras, da Academia Vicentina de Letras, e a representatividade que você tem, a tua clínica, as pessoas que você atende, você deveria ser, no mínimo, mais fiscalizador às questões estatutárias, às questões do executivo. Não poderia deixar que, por exemplo, o senhor Marcelinho esteja tanto no Conselho Deliberativo quanto no Executivo. O senhor não poderia deixar, por exemplo, que o presidente do Conselho, o nobre desembargador Acauí, ele desobedecesse a recomendação 65 de 7 de maio de 2020 do ministro do STF, Dias Toffoli, que recomenda que desembargadores não façam parte de conselho deliberativo, muito menos seja presidente de mesa, né? E ninguém faz um pronunciamento desse tipo. Aí vem o presidente do conselho, que desconhece o estatuto, que desconhece que existe votação online para a Assembleia, que desconhece que tem que passar pelo conselho consultivo ou aprovação do planejamento estratégico. E aí o que acontece? Dois conselheiros, dois membros do conselho consultivo, o ex-presidente Otávio Alves Adegas e o ex-presidente Esmeraldo Tarquínio, renunciaram aos seus cargos por conta desse bypass que aconteceu, né? O presidente do conselho ignora, por exemplo, que existe um regimento sobre as cadeiras cativas especiais que dão direito aos proprietários de poder vitalício. Então, inicia uma negociação com o W Torres, sei lá mais quem, e desconsidera os proprietários de cadeiras especiais. Ou seja, causa-se um imbróglio danado e as coisas vão por aí. Mas isso aí é muito pouco em relação ao que vem acontecendo no Santos. O que vem acontecendo no Santos é a tragédia anunciada. A tragédia anunciada. O endividamento absurdo. Todo mundo sabia que o Neymar era um investimento de altíssimo risco. E eu não vou ser aqui oportunista a dizer que o salário dele é 21 milhões, porque todo mundo sabia. Não é esse rapaz aí que veio agora divulgar esses valores absurdos que a gente vai se espantar. Ou não pode se espantar. Não pode. Principalmente os conselheiros. O que nós temos que saber é que como um vazamento como esse ocorre e vocês, conselheiros, nenhum se pronuncia a respeito disso, de saber qual é a origem do vazamento. E o pior, a diretoria, né, ou a gestão, não, né,
se comporta como se, por exemplo, nada tivesse acontecendo. Não, o contrato é confidencial, nós não vamos falar nada. Aí vem o jornalista, por sua vez, e fala assim, tá vendo? Eles não negaram, tá vendo? Então é verdade. Ou seja, o Santos está à deriva, o Santos não tem direção nenhuma. O Conselho Deliberativo, que muitos, como o senhor, têm as mãos sujas de sangue. O senhor vai ter, muito provavelmente, as duas mãos sujas de sangue, Filete. As duas mãos. Porque um segundo rebaixamento agora, que hoje é o que nos apresenta, vai ser uma desgraça para o Santos. Né? Vocês não têm ideia da revolta que ocorre entre os santistas comuns, os santistas que estão fora desse ambiente de portas fechadas que se tornou o Conselho Deliberativo do Santos, onde as reuniões não são mais repassadas, não são transmitidas aos sócios. As reuniões são feitas com portas fechadas. Isso é um absurdo. É uma falta de transparência que você, Filete, eu estou falando você, porque você está aqui. Você tem que se envergonhar disso que ocorre. Tá? Você tem que se envergonhar, você tem que chegar lá e liderar um grupo de conselheiros com um abaixo-assinado para fazer cumprir o regimento, que as reuniões são híbridas. Né? Elas são virtuais e elas são presenciais. Agora, numa reunião como essa, não sei por quê, aparece na convocação do Conselho, no edital, aparece reunião presencial. Que história é essa? E aí, meia hora antes de começar a reunião, todo mundo já sabia, já tinha vazado no site da Globo. Absurdo. Isso é um absurdo. Então, tudo isso, né, é o que vem se apresentando, com esse comportamento. Eu não falo inadequado do presidente Marcelo, porque eu não tenho absolutamente nada pessoalmente contra ele. Tá? As críticas que eu faço críticas institucionais. Tá? E isso, parece que vocês, conselheiros, vocês não perceberam ainda o mal que vocês estão fazendo. O mal. Hoje o clube é desrespeitado por aí. Vocês viram no jogo como o de ontem, a arbitragem como é que foi. Se alguém me disser que o Klaus não tinha condições de separar as coisas, né, de considerar aquele lance da expulsão do Escobar como um lance provocado pelo adversário, tudo bem. Mas o que importa para o conselheiro atual é estar lá, é ter a carteirinha, é ter os benefícios. Aí tem conselheiro. Que benefício? Tem benefício, Filete. Você não quer que eu fale aqui os benefícios que tem? Pode falar do benefício. Tu não teve benefício, que benefício que eu tenho? O benefício de saber as coisas com antecedência de todo mundo e não ter transparência. Isso não é benefício? Mas qual benefício que eu tenho? Se vocês votarem um balanço do jeito que foi, com 100% de aprovação. Isso é uma vergonha, Filete. E ninguém se manifestou. Mas aí você tem que ler o balanço. Hã? Não, tu tá falando um monte de coisa acusando o conselho. Até parece que tu foi conselheiro. Eu não estou acusando. Eu estou afirmando. E o time foi bem. Desculpe, Filete. Eu não estou acusando, estou afirmando. Eu não estou faltando. Quando você culpa o conselho para isso, você erra. O Cimino e Filete. Bom, deixa eu pegar o boa noite do João. Rapidinho, João. Boa noite, João. Seja bem-vindo, João, que esteve lá no Arena Neoquímica Lula e vai trazer mais informações. Como que foi lá a chegada, João? Conheceu o estádio pela primeira vez? Fala pra gente aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu quero colocar vocês em pauta, Filete, Cimino. Ontem estive em Itaquera. Quem deu o estádio para o Corinthians, todo mundo sabe que foi o Lula na época da Copa do Mundo e não tem como negar. Isso está gravado. Então, ok. A questão tem estacionamento, tem uma área enorme para a imprensa trabalhar lá
embaixo no campo, com uma ampla sala, até para fazer transmissões dali dos programas. Você sobe para o quarto andar, tem as cabines de televisão. Você sobe para o 10º andar, tem as cabines de imprensa, tem algumas com ar-condicionado, algumas que ficam lado a lado com a torcida. Tem uma baita de uma infraestrutura muito boa. Você desce para o 9º andar, você tem 4 ou 5 restaurantes, tem academia, tem camarotes, enfim. O que eu quero trazer aqui o jogo foi horroroso. Foi um tempo do Santos, como bem o Filete falou, o Santos dominou o primeiro tempo. O segundo tempo, o Dorival fez a leitura certa do jogo e adiantou sua marcação. Então, o Santos, no segundo tempo, foi anulado pelo técnico corintiano Dorival Júnior. O Santos, todas as oportunidades que teve lá no primeiro tempo, não fez por ineficiência própria. O Santos não sabe fazer gol. O Santos tem medo de fazer gol. O Santos foi lá e perdeu. As oportunidades que o Corinthians teve no segundo tempo, fez. Então, esse time também tem que aprender. Tem problema mental, e eu concordo com o Filete, concordo com o Simino, concordo com todo mundo. Tem. Mas você tem que lembrar que é um jogo importante. Esse jogo poderia ter mudado a chave do Santos. Esse jogo poderia ter mudado a chave do Santos. A minha pergunta primeiro vai para o Filete, depois vai para o Simino. Eu sei que já está marcado, que foi votado pelos sócios, que tem que ser na Vila Belmiro. Mas, desculpa, a Vila Belmiro tem 17 mil metros quadrados. Não vou me apedrejar o que eu falar, mas não dá para fazer um estádio ali. Não dá. Com uma ampla infraestrutura. O Filete e o Simino vão entender o que eu estou falando. Tem moradores que moram ali na região. Acontece algum problema, como teve a briga contra o CRB, você não tem por onde escapar. As ruas são tudo estreitas. Então, é aí que eu quero o Simino, que já foi do Conselho, o Filete, que atualmente está no Conselho, e estava também na Vila Belmiro, da nova Vila Belmiro. Filete, não tinha como esse espaço, por exemplo, para ali no terreno que falam do fundo da Conselheiro Nébias, por causa disso tudo, você poderia construir uma arena multiuso para shows maior, com mais qualidade do que fazer uma arena aonde hoje está a Vila Belmiro para 30 mil pessoas? Olha, veja bem, vamos lá. Não é que a Vila Belmiro tem que ser, a arena tem que ser na Vila Belmiro. O conselho passado, né, aceitou, né, que fosse na Vila Belmiro a arena. Depois teve uma Assembleia Geral de Sócios. O sócio é a pessoa mais importante do clube. Eu sou sócio, o Simino é sócio e tal. Eu estou conselheiro, mas eu sou, de tudo, sócio e torcedor do Santos, né? Então, os sócios da Assembleia Geral votaram por maioria para construir a arena na Vila Belmiro. Então, se o presidente atual, Marcelo Teixeira, ou se fosse o Simino, ou se fosse outro, se o presidente quiser, ele pode assinar a carta de intenções com a W Torre, né? Mas não é... Eu, por exemplo, sou conselheiro e já avalei diversos canais, já escrevi no Jornal da Tribuna que eu sou a favor de construir em Cubatão ou no ABC. Aí os caras, Cubatão, eu no esporte, por esporte, eu brigo com a mesa inteira. Só eu e o Paulinho de Brito que somos a favor de Cubatão. ABC, só eu e o Sormani, que eu vi, assim, que fala em vários programas. Por quê? Você faz no ABC e deixa a Vila Belmiro aí. Ou você acha que o W Torre vai fazer a arena e vai querer dar para o Santos? Ele vai querer ter show. Quando tiver o show lá de um conjunto lá da Lady Gaga, tiver o show, nós jogamos na Vila Belmiro. Quando tiver um jogo contra o CRB, um jogo que a gente acha que não vai encher, um jogo assim de menos importância, né? Se bem que o CRB tinha importância grande. Mas Santos e Juventude, tá? Que o torcedor da Juventude não vai vir, se o Juventude estiver muito embaixo, tal...
você pode fazer na Vila Belmiro. Quando tiver show, você vai na Vila Belmiro. Mas você pega uma quinta que não tem show, mete lá o estádio para 9 horas da noite, para as 40, 50 mil pessoas, arrebenta. Então, eu acho que essa briga de Santista, de Santos com Santista Capital, ela não existe, é muitas vezes fomentada. Ah, tá na Mirolândia, tal. Eu te falo 10 erros do pessoal de São Paulo que faço. Compra do Leandro Damião, a maior compra do Santos. Venda, deram o Neymar. Não, porque o Neymar ia ser vendido por 100 milhões para o Real Madrid. Entra aí, é www Tribuna, viagem do Odílio a Madrid. Isso foi o vice-presidente Odílio que falou. É uma folha da Tribuna. Pega aí. O Real Madrid ia dar 100 milhões, mas o Luiz Álvaro abriu o cofre. Desculpa, não abriu o cofre, desculpa. Eu abri, não foi a calça. O Luiz Álvaro foi lá e foi aquele caso de 10 milhões para o pai do Neymar, 10 milhões talvez para o Neymar, né? Não, Neymar não ganhou nada, Neymar é santo. 10 milhões para o pai do Neymar, 10 milhões para o presidente do Barcelona, que teve que sair de Barcelona, pessoa não grata na cidade, e o Santos não ganhou nada. Burrada. Vou te falar várias burradas. Entregou o time sem jogador para o Modesto, sem jogador nenhum. Teve que o Robinho vir aqui, ó, garantir para o Modesto trazer os jogadores aqui. E o Modesto, na parte esportiva, foi bom. Ganhou 2 paulistas, um vice-brasileiro, pegando o time com 5 jogadores. O goleiro foi embora. O lateral direito, Mena, comprou por 10 milhões, foi embora. Jogou 10 milhões no lixo. Tanto que o Odílio, que é meu amigo, foi expulso e voltou pela justiça, né? Mas os conselheiros da época do Modesto acharam, não sei se o Cimino estava lá nessa época, acho que sim, expulsaram o Odílio, ele voltou, né? Parece que o Modesto, que Deus o tenha, não voltou mais, não conseguiu, parece que o Pérez não está conseguindo voltar, né? E parece que o Rueda está brigando na justiça, né? Então, enfim, é isso. Agora, e também te mostro 10 erros do Marcelo nos anos que ele ficou aí. E se fosse eu, talvez não tivesse 10, tivesse 11. Mas eu não teria dó. Não sei se, por exemplo, alguém dessas coisas que eu falei, dessas vendas aí todas que tiveram, o Santos vendeu 1 bilhão de jogador. É 1 bilhão. E aí, né? Cadê o dinheiro? O que nós temos com o dinheiro? Tudo bem, demos para o Sampaoli, demos o Yuri Alberto, demos um monte de jogador aí, fizemos negócios ruins, né? Cuevas e outras coisas da vida aí, é 20 para um, 10 para outro, não sei o que lá, o dinheiro acaba mesmo. Beleza. Sobre o que o Cimino falou, essa questão do Dias Toffoli, né? E tem o entendimento do Supremo. Muitas vezes a sociedade não tem os entendimentos, né? Por exemplo, outro dia o cara falou, o que o Supremo tem a ver com a CBF? Eles não têm que se intrometer, né? Não, peraí. Não entendem nem de então, mas eu ia falar isso. O que o Dias Toffoli falou, não falou, você perguntou por que você se intrometeu na CBF. O careca lá, como é o nome dele? O polêmico. Ah, não, outro mais coroa lá. Ele virou e falou... Gilmar Mendes. Ele falou porque o futebol é a coisa mais... Peraí. O Gilmar Mendes falou porque o futebol é a coisa mais importante. Como ninguém se meteu, não se metemos. Entendeu? Então, não, veja bem. Então, o Dias Toffoli ter falado que o desembargador não pode, é um critério dele. Eu também acho que certas funções não ficam bem. Por exemplo, não fica bem eu, como professor do Santa Cecília, ser júri no Miss Santa Cecília. Eu acho que não fica bem. Eu já fui alguns anos, quando eu era jovem, bombadão, então era até uma atração. Toda hora na tribuna, não tinha rede social, então aparecia muito. O Marcelo me colocou várias vezes para ser jurado lá do Miss. Depois que eu peguei uma idade maior e comecei e passei para ser titular da universidade, eu achei que não servia, porque muitas vezes você tem uma aluna lá, que você dá aula, ela está desfilando, pode dar uma interpretação ruim, né? Então, eu saí. Então, algumas funções, você deve se afastar das coisas comuns para evitar alguns atritos. Mas, enfim, é o que o Dias Toffoli falou. Se o desembargador entendeu que o Dias Toffoli não tinha que dar opinião na vida dele, é um outro problema que aí tem que ser discutido da segunda para a terceira instância, né? O Dias Toffoli na terceira e o desembargador na segunda. Eu sou peixe pequeno juridicamente para discutir isso. Mas eu entendo que o Cimino tem até uma certa razão nessa questão. Mas, enfim, né? É uma discussão da segunda com a terceira instância. Eu não posso pôr a mão, que daqui a pouco mandam me prender também, né? O planejamento estratégico, eu concordo com o Cimino.
que tem que passar pelas pessoas adegas e tal. Mas quando ele não passa, o conselheiro não fica sabendo, é isso que eu quero explicar. Ele fica sabendo quando o cara pede demissão. Eu penso que as coisas estão normais. Então, normal. Aí o cara pede demissão e não fala por quê. Ele não vai na televisão, não vem aqui falar, pô, me preteriram. Se é o Cimino fala. Se sou eu, falo. Os caras não falam, eles vão lá pedir demissão, ninguém avisa de demissão, você fica sabendo pelo Aldo Neto, fica sabendo pelo Varanda, pelo Rodolfo, e muitas vezes a reunião já passou. Sobre o Rueda, eu fui um dos 42 conselheiros que votei a favor do seu impeachment 2 vezes. Porque quando ele... Desculpa, eu não ia te interromper, Filete. Não, peraí. Não teve votação, para com isso, Filete. Não teve processo... Não, desculpa. Precisava de 60 assinaturas. Vocês não tiveram competência de conseguir 60 assinaturas para fazer o impeachment. Que história é essa? Agora, veja bem, não é questão de competência. Quem estava trabalhando... Mas você não votou coisíssima nenhuma, Filete. Não votei. Peraí. Tu tá certo, eu me confundi, desculpa. Também não precisa ficar tão bravo. Não, mas você insiste, toda hora você fala isso. Calma aí, peraí. Toda hora você... Peraí, vai acabar o programa, só o Filete vai falar. Não, mas tu... Ó, Filete... o Filete tá fazendo um romance aí. Vou dar 2 minutos, Filete. Não, peraí. Vou dar 2 minutos, Filete. Tá bom, deixa eu dar... 2 minutos, Filete. Depois eu passo fazendo a mesma coisa que tu não queria que eu fizesse. 10 minutos pra mim depois? 10 minutos? Não, mas tu fez uma série de curvas. Tu tá no programa para me atacar, ou tá no programa para falar do Santos? Eu falei do Santos. Eu falei do Santos. Agora, se tu perdeu a eleição e tá com revolta, se tu perdeu a eleição, você tem que tirar o manto. Entre você e o Santos Futebol Clube, a instituição Santos Futebol Clube, eu sou Santos Futebol Clube. Eu sou Santos Futebol Clube. Eu também sou, Cimino, mas tu fez uma série de críticas, eu tenho que me explicar. Então o Cimino vai deixar eu falar? Porque o Cimino faltou o programa em cima de mim. Só você falou até agora. Espera só um pouquinho. Eu te elogiei no começo do programa como conselheiro. Espera só um pouquinho. Aí eu falei do jogo. Se eu citei o teu nome, é porque você está... Não, você só falou do meu nome. Por que tu não falou do Barleta? Por que tu não falou dos teus amigos? Porque o Barleta não, por que tu não falou do Caio França? Por que tu não falou... Não, peraí, porque tu só falou de mim, pô. Tem 200 que ela fala dos teus amigos. Fala dos teus amigos lá, Pichoxó. Não, eles estão lá. O cara que tá vendo o programa, pera só um pouquinho. O cara que tá vendo o programa não sabe dos conselheiros. Ele me cita, mas por que tu não cita os teus 10 amigos que tu tem lá? Tu tem que citar eles também. Você é um deles. Filete Cimino, aqui não é da Atena, aqui não é... Mas eu tenho que me defender aqui. É 2 minutos, tá bom. 2 minutos, vamos lá, roda o tempo. 2 minutos e meio para o Filete, 2 minutos e meio... Muito bom, João, obrigado. O Filete falou até agora. Quer falar, então o Cimino fala. Deixa o Cimino falar primeiro. Vamos completar, calma aí, para terminar. Se for desse jeito, eu prefiro sair. Calma. Não faz isso que tu bateu e tu vai ser democrático. Vou sair, porque não tem tempo de sair. Não sai não, Cimino, não sai não. Não sai não. Deixa eu falar. Filete, 2 minutos. Vamos lá. O Dias Toffoli, peraí, está na terceira instância. O desembargador está na segunda. É o problema deles, eu não consigo resolver. Não, pera, mas eu tenho 2 minutos e meio, pô. Tu está sendo antidemocrático. Eu falo o que eu quiser. Entendeu? Eu estou falando aqui, eu estou falando. 2 minutos, É covardia. É covardia você bater apenas num conselheiro. Quando você tem vários amigos teus lá que você não citou. Por que você não cita os deputados federais, estaduais? Por que você não cita teus amigos políticos que estão lá também? Você quer bater em mim aqui em nome dos 200 conselheiros? Beleza. Vamos lá. Sobre a cadeira especial, vários conselheiros falaram, inclusive eu que estou aqui. O conselheiro Matheus Cury falou, o conselheiro a Gazola, que é teu amigo, falou que é um problema seríssimo as cadeiras especiais ficarem, nós vamos ter preferência de compra. Está errado, e isso vai ser revisto, porque nós batemos lá. Sobre a reunião, eu sou a favor de reunião aberta, porque as pessoas vão ver o conselheiro que trabalha, o conselheiro que reclama, tal, mas eles querem fechada, e a mesa que manda. Eu vou fazer o quê? Eu vou entrar de metralhadora lá? Não consigo. Sobre o vazamento, eu já falei sobre isso, que é um absurdo a gente ir para uma reunião e vazarem coisas. Quando eu estava no CG, também vazava coisa. A gente tinha reunião, já tinha vazado antes, tá? O rebaixamento é uma desgraça, concordo.
colocar a culpa no conselheiro é uma covardia, porque o conselheiro não faz gestão. É como tu achar que São Paulo está cheio de morador de rua e que a culpa é do vereador. Não, é o executivo, é o secretário de ação social que tem que resolver. É todo mundo, não jogar a culpa no vereador, e o vereador ganha. O conselheiro não tem benefício nenhum. O Cimino acha que tem ingresso, não tem ingresso para conselheiro, não tem nada, só tem que perder uma noite por mês lá ou ganhar para ajudar o Santos. Ganhar o Santos. Sobre a reunião aberta, eu sou a favor. Sobre os 42 votos do Rueda, o Cimino tem razão. Nós fizemos, mas não conseguiram 60 votos. Não é competência. O cara não quer votar. O Zé Geraldo entende que está certo, que tem que prestar os 30 milhões. Eu falo que não tem. Ele fala que tem na reunião. E a maioria acha que tem, eu vou fazer o quê? Eu vou sair batendo em todo mundo? Então, é a democracia, né? Com tudo que eu falei, Filete. Desculpa, discorda de alguma coisa, Filete. O que eu discordo é que você está jogando toda a culpa pro conselho. Quando o time é campeão, vai todo mundo beijar a mão do presidente. Ninguém fala com o conselheiro. Quando o time ganha, vão lá. Modestão, querido, parabéns, Modestão. Pegou o time. Então, vão lá no Modestão, no Vita, no conselho gestor da época. Quando o time perde, os caras querem bater no conselho. Pô, eu nunca fui cumprimentado porque o time foi campeão. Quando eu era diretor, eu era cumprimentado. Quando eu conselheiro, ninguém me cumprimentou. E agora os caras querem cobrar da gente uma gestão. Isso é loucura, gente, é loucura. Filete, vou deixar 3 minutos e meio para concluir o Cimino agora. O Cimino, 3 minutos e meio. Não, bom, primeiro de tudo, né? O Filete falou e não discordou de nada que eu falei. Ele só corroborou com aquilo que eu afirmei. Segundo, questão de Vila Belmiro é um sonho de uma noite de verão. Um sonho de uma noite de verão. Não vai ter reforma, não vai ter arena, não vai ter coisíssima nenhuma. O Palmeiras fechou o Parque Antártica em abril de 2010 e reabriu o Allianz em novembro de 2014. 4 anos e meio. Vocês acham que o Santos vai ter condições de, durante 4 anos e meio, procurar estádio para jogar o próximo jogo? Ou o Santos vai jogar na Caneleira e em Uruquimursa, como alguém falou lá na reunião, Filete? E eu quero que você fale quem foi que falou isso? Quem falou essa loucura? Quando questionamos o Marcelo, ele falou, pode jogar na Caneleira e na Portuguesa Santista. Isso ele está louco. Esse é o pensamento do nosso presidente Marcelo Pereira Teixeira. Para ele, resolve-se o problema de jogar durante a construção da arena na Caneleira e em Uruquimursa. Agora, você, ou boa parte dos santistas, né, acha um absurdo. Aí, quase 300 pessoas, obrigado pela audiência. Continua, Firmino. Mas o que eu quero dizer, Vila Belmiro não vai existir, a arena não vai existir. Desde a primeira reunião, onde estava presente o Walter Torre, ele falou, em um determinado momento, e isso nós temos, né, registrado em ata, que precisariam algumas casas ao redor da Vila Belmiro serem adquiridas. Não teria possibilidade de fazer um projeto, como ele estava falando lá atrás, sem a aquisição desses imóveis. E nada aconteceu. E nada vai acontecer. Essa questão de cadeiras especiais vai ser um imbróglio danado. Os caras esperam que vão vender 200 milhões, 250 milhões em cadeiras cativas ou camarotes. Os potenciais compradores são aqueles que hoje já têm e eles não vão comprar. Eu, como proprietário de uma cativa especial, eu não vou comprar, porque eu tenho direito adquirido. Eu não vou comprar. E assim, toda essa cadeia aí de proprietários de camarote, de cativas, de coisas e tal. E só para vocês terem um exemplo, lá em Itaquera, os caras estão fazendo uma vaquinha aí, pagando diretamente na Caixa Econômica. Sabe quanto eles arrecadaram nessa brincadeira, que acaba agora dia 31 de maio? Sabe quanto? 6% de 600 milhões que eles precisariam arrecadar. Está pagando juros, Firmino. Ou seja, menos de 40 milhões de reais. Sabe quando nós vamos conseguir mais de 200 milhões? Nunca, jamais. Isso é uma brincadeira que está sendo feita, isso é uma cortina de fumaça que está sendo feita para esconder as mazelas dessa gestão. E essa que é a verdade. Sabe, o torcedor hoje, eu sou um exemplo disso, eu era totalmente contra a SAF.
porque eu achava que poderia aparecer algum gestor iluminado de conduzir o Santos, mas não adianta. A gente já percebeu que não adianta. O Santos precisa de um aporte financeiro, porque hoje o Santos vive pagando juros, pagando dívidas, aí vem o Filete aqui, eu falo Filete porque o Filete está aqui, o Filete tem direito de se defender. Vem um Filete aqui, fala, não, isso aí foi contraído na época do Laor, isso foi venda mal feita, isso foi feito, isso foi o Pérez que não pagou a DIS, né? E aí gerou um início, um reinício da dívida de 15 milhões do Leandro Damião. Ou seja, tem desculpa para todos os gostos. Só não tem desculpa para o Santos. Aqui eu não vejo ninguém pedindo desculpa para a instituição Santos Futebol Clube. Entendeu? E isso independe se o sujeito é de Santos, de São Paulo, de Nova York, de Cubatão, de onde for. O que acontece é que hoje o Santos está nessa situação por nossa culpa de sócio, que nós não tivemos competência para escolher nossos dirigentes, por conta de um sistema que está impetrado no clube desde o início dos anos 2000. E não vem me falar aqui, não, teve o período do Laor. Não, senhor. O Laor comeu na mão do Marcelo, lá com aquela dívida da DIS, de R$500 mil por mês que tinha que ser pago. Se não pagasse, de novo, a dívida iniciava do zero. Então, não adianta. Já dizia um amigo nosso que o grande culpado disso tudo do Santos é o sócio do Santos. O sócio do Santos. E não adianta fugir da responsabilidade, não adianta fugir daquilo que, não, eu não estou presente, eu não sei o que é isso, eu só me importo com campo e bola. Você, na hora que se importa com campo e bola, você esquece do meu querido amigo Eduardo Ribeiro Filete, que aqui eu estimo muito, e eu cito ele porque ele está aqui presente, eu não ia ser covarde de citar outro que não estivesse presente. Se tivesse qualquer outro presente, eu citaria o outro ao invés de Eduardo Ribeiro Filete. Entendeu? É para ele ter o direito de defender. Mas ele, assim como não teve a competência de ir atrás de um conselheiro para assinar a mais, para pedir o impeachment do Rueda, não vão se movimentar coisíssima nenhuma. Eles não assinavam. Ninguém queria assinar. Não, mas como não? Mas vai... Quantas vezes foi alguém lá na tua clínica e pediu ao Filete, assina aqui que isso aqui é importante, sabe? Os caras achavam que o Santos não ia cair. Os caras achavam que o Santos não ia cair. Sabe bem que você foi o 100º a assinar o impeachment do Pérez. O 100º. Precisou 99 assinar na tua frente, mas tudo bem. Mas eu fui o 100º. Eu fui no 100º porque me ofereceram no 100º. Devia ter sido o primeiro, Filete. Você conhece o Santos? Não, o primeiro não fui eu. O primeiro foi quem fez, que foi o conselheiro Alexandre e o conselheiro tal. Você devia ter sido o segundo. Você devia ter ido assinar. Eu assinei quando me chamaram. Se eu era o 100 ou 50, eu não sei. A minha assinatura tem o mesmo valor da primeira. É que o conselheiro, se ele não perceber que não é, como eu falei, não é jornalista que vai resolver a vida do Santos, não é influência, não é blogueiro, não é coisa nenhuma. Quem vai resolver o problema do Santos é a instituição. E enquanto essa instituição sangra do jeito que está sangrando, o Santos não tem futuro. O Santos está à deriva. O Santos está à mercê de gente incompetente. Aí vamos colocar um pano de fundo. Não, o problema é o treinador, que é estagiário. Não, o problema é o CEO, que nunca trabalhou em lugar, trabalhou 3 meses no máximo em algum lugar. Sabe? Não é esse. O problema é gestão. O membro do comitê gestor, José da Costa Teixeira, já renunciou ao cargo. Por que ninguém vai atrás disso? Por que ninguém vai atrás dele? O membro do comitê gestor, Daniel Alves, ao que parece, tem 2 filhos jogando na base. O doutor Colombo, boa figura, tal, a pessoa agradável. Mas, desculpe, doutor Colombo. Desculpe. A função do dirigente não é lá como o papagaio de pirata. Desculpe. Pode falar. 22 horas
e 22 minutos. Eu quero só... Eu vou agradecer aqui as pessoas que estão mandando mensagem e vou também já ler aqui uma pergunta do Rodrigo Marino. Agradecer ao Rodrigo Marino pela audiência. Orlando Bezzi, se puder deixar aí a cidade de onde está assistindo, é importante. O Ricardo Carvalho também participando com a gente. Muita gente aqui, o Romário Milgrau, Donizete Lourenço, a Jo Araújo, lá de Rondônia, Alexandre Marques, Maria Aparecida, e entre outros aqui. Tem as duas perguntas aqui, eu vou tentar resumir, Filete, que o Rodrigo Marinho colocou aqui, né? Filete, você, enquanto conselheiro, não tomou providência adequada contra o Rueda e o time acabou sendo rebaixado. Você, Filete, é um dos quase 300 conselheiros que poderiam ter tomado uma providência e não fizeram. Você, Filete, carrega aí, está falando mais ou menos o que o Cimino falou. Eu vou fazer outra mensagem aqui, que ele colocou. Filete, qual foi o seu posicionamento perante ao relatório fiscal que apontou um endividamento de 105 milhões ano passado? O endividamento este ano fere. O que você pensa disso e como se posicionou sobre a dívida do Santos que gerou aí, foi do ano passado, é isso, né? 105 milhões. Eduardo Filete, eu vou dar 3 minutos, hein? 3 minutos para Eduardo Filete. Bom, um abraço para o Rodrigo Marino, né? Eu só queria dizer o seguinte: o Conselho é uma democracia, ele ficou tanto tempo lá e não entendeu isso, né? A pessoa não entende, a pessoa perde uma eleição e acha que o Conselho é a casa da Maria, da mãe Joana. Peraí, não. Qual foi o pronunciamento? O senhor defendeu? Peraí, eu vou falar com ele, Você tem a palavra? Não, mas agora tu tá defendendo o teu candidato à presidência, pô, aí tu tem que deixar eu falar. Não, vocês estão errados. Deixa eu explicar uma coisa pra 3 minutos, você já fala, já, Vamos começar pela primeira pergunta. Eu fui um dos 42 que assinei, que fiz o requerimento, tinha que ter 60 assinaturas. Eu não posso, Cimino, no Brasil, que é um país da democracia, né? Eu não posso, de uma certa maneira, pôr na cabeça dos outros caras para eles votarem. A maioria achava que o time não ia cair. Deveria. Não consegui. Eu consegui 42 assinaturas. Não consegui. Eu vou te explicar uma coisa. O Marino tem muito amigo dele que está no conselho lá que votou contra, que não assinava o requerimento do impeachment do Rueda. Não, peraí, calma. Eu não tenho. Aí eu vou acabar o programa, pô. Vocês não deixam eu falar. Não. Então deixa. Então eu não respondo. Marino, um beijo para você. Eu não vou responder. Não, então, mas vocês estão me acusando de um negócio que vocês estão errados. Eu assinei o requerimento, bicho. Espera só um pouquinho. Eu assinei. É que você não vai deixar eu falar. Você quer defender o Marino? O Marino perguntou. Estou respondendo para o Marino, não estou respondendo para você. Não, mas ele responder, estou defendendo por ele, porque eu fazia a chapa. Não, mas tu não deixa eu falar, pô. Então, aí tu só quer acusar. Tu já esteve lá e tu fez o quê? Tu impediu o time do Pérez? Tu esteve no Modesto. Tu impediu do dinheiro de Brasília que foram? Não impediu. Tu impediu do Pérez não pagar dízimo e a dívida dobrar? Tu não impediu, pô. Tu não impediu também. Não, esquece, vocês estavam no conselho, vocês iam lá, batia com razão e não resolvia nada. O dinheiro, não acharam dinheiro que foi para Malta, o Pérez não pagou a DIS, e também a dívida do Damião dobrou, e vocês estavam lá e fizeram o quê? Vocês bateram no Pérez? Não, porque não pode. Vocês reclamavam pra cacete, resolveu? Não resolveu, o Santos pagou o dobro. Meu irmão, vamos lá. O Bolsonaro está sendo julgado. O PL vota contra, mas a maioria vai lá, tem cargo, tem não sei o quê, vota a favor, bicho. Não dá para você mudar a cabeça. O Nicolas lá fala, do PT fala, é uma briga, lá tem várias facções de conselheiro. Não dá para convencer todo mundo. Eu não consegui falar 3 minutos. 530 pessoas participando com a gente, pessoas que gostam do clima pesado. Meu querido Marino, você era um conselheiro atuante, você ela reclamava e não resolvia nada. Deixa eu só concluir. Eu fiz a lista. Eu não consegui falar. Eu fiz a lista, teve 42 pessoas que assinaram a lista, não teve 60. No dia que o seu Geraldo Gomes Barbosa, meu amigo, foi lá e falou, tem que dar os 30 milhões por Rueda,
tem que dar pro Rueda. Eu subi lá e falei, eu sou contra. Se tiver que cair, que o time vai cair de qualquer jeito. Quem disse que ele vai pagar salário com os 30 milhões? Ele que põe no dele, porque é o pescoço dele que está mais a prêmio que o nosso. Não, o Zé Geraldo fez um discurso e concordo com ele, é democracia. Vocês estão loucos? Vocês vão dar o dinheiro do Paulista, endividar o outro presidente, vocês estão loucos? Não, Filete, mas o time, se não tiver o dinheiro, vai cair e tal. Demos 30 milhões, ele pagou 15 de salário, 16, o resto pagou outras coisas, mentiu para o conselho, certo? Tinha que pagar dívida, evidentemente. Não estou falando que ele pegou o dinheiro para ele. Ele pagou dívida. Eu acho que até nisso o Rueda é uma pessoa que não faz isso. A minha opinião, tá? Então, o que aconteceu? Ele pegou dinheiro, o time caiu, entendeu? E eu fui no público e falei, não empresta, é um absurdo, tal. E resolveu. A maioria achou. Então, eu sou um cara, por exemplo, vamos dar um exemplo, não sou, mas eu sou um cara do PL na Câmara de Santos, tem 4 vereadores. Os restos não são do PL. Ou eu sou um cara do PT numa cidade que o PL domina. Não é difícil. Então, eu votei o impeachment, fiz a lista do impeachment do Rueda, tenho uma consciência limpa, e também, não sei se o Rueda saísse, se o time também não ia cair, e votei quando o adiantamento lamentável dos 30 milhões que o Rueda pegou. Sobre por que eu votei no orçamento? Porque o Marcelo Teixeira, com todos os seus erros e acerto, ele teve 60 milhões, ele teve 60 milhões de superávit, mas ele teve que pagar 126 milhões de dívidas. Então, ele teve superávit no ano, tá lá. O time ganhou dinheiro no ano, mas não conseguiu, porque teve que pagar as dívidas. Então, o Conselho Fiscal aprovou o orçamento, o Conselho analisou e aprovou por unanimidade. Então, teus amigos, teus familiares, os conselheiros efetivos, Chico Lopes, Joãozinho, que é um excelente conselheiro, todo mundo aprovou porque as contas estavam certas. Ou todo mundo é burro. Não ia ter um Simino, um Marino que ia falar, não, por que foi unanimidade? O conselheiro efetivo, por que votou? Porque ele viu que teve superávit no ano. É isso que eu estou explicando. Filete, eu vou passar para o Simino, eu vou dar 3 minutos para o Simino, que a gente vai encerrar o programa. Aí o Simino vai falar uns 3 minutos e mais 1 minuto de destaque final. Tá bom, Simino? Obrigado, boa noite, obrigado pela participação mais vezes. Boa noite. Eu gosto dos dois pra caramba. Só não esquece, Simino, que tem 300 conselheiros, hein? E tem 150 efetivos que não depende de nada, hein? E se todo mundo votou por unanimidade, ou você é muito inteligente ou todo mundo é burro, né? Ele está usando meu tempo? O Filete está usando meu tempo? Agora, não, vai começar agora. Me interrompeu, bonitão. Me interrompeu. 3 minutos, mais 1 para se despedir. Tá bom? Por favor, obrigado mais uma vez. Não usa os 4 para bater, hein? Não usa os 4 para bater, hein? O Filete... Desculpe, Filete, você do jeito que se comporta, você parece que é comprometido com alguma coisa dentro do sistema aí, e você é um cara completamente independente, você não precisava disso. Tá certo que você é convidado para ir lá no aniversário do presidente, vai lá, você não vai beijar a mão de ninguém, mas você vai lá, enquanto você está lá, você encontra o chefe do departamento médico que está lá, e infelizmente tem 6 jogadores do departamento médico que não se recuperam, e aí você não sabe por quê, entendeu? Então as coisas no Santos acontecem de uma certa forma que o torcedor comum, ele às vezes ele não imagina do que aconteça. Agora, se houve um erro por parte dos demais conselheiros, se tivesse aqui Chico Lopes, Zé Geraldo, Joãozinho, qualquer um, eu falaria da mesma forma, porque eu tenho estima. E eles aprovaram porque tinha que aprovar, Simino, estava boa as contas. Filete, deixa ele concluir, Filete. E aí o que acontece? Você foi contra desculpe, a antecipação da cota do Campeonato Paulista pelo Rueda. Você sabe muito bem que o Marcelo já antecipou a cota do Paulista de 26. De 26 o Marcelo já antecipou. E eu quero saber o que você vai falar na próxima reunião do Conselho a respeito disso. Eu quero não saber passou pelo Conselho. Não passou pelo Conselho, que não é dos 3 meses da gestão. Só passa pelo Conselho, passa pelo Conselho quando é 3 meses finais da gestão. Não é, o Marcelo, eu não posso dizer não. Eu não posso dizer não, porque ele não pode dizer não, porque ele fez, porque ele tem a caneta. É o que eu estou falando, quem tem a caneta faz. Não passou pelo Conselho isso. O Santos abriu mão.
O Santos abriu mão de um contrato milionário com a Movibet, essa, não sei qual é essa casa de apostas. Movibet. Porque, segundo consta, o diretor pediu comissão para acertar o negócio com eles, ficaram barganhando o negócio. Isso não estou falando, tá todo mundo falando por aí. Ninguém faz nada, ninguém investiga esse tipo de coisa. A coisa deixa passar batido. Olha o escândalo que é. O Santos perdeu o maior patrocínio de todos os tempos. Hoje o Santos, sabe que os caras estão comemorando aí, estão soltando foguetes aí, como diz o Sormani na Belmirolândia, por conta do Santos ser hoje o oitavo patrocínio master no Brasil. E aí estão comemorando. E o Santos o Santos perdeu nessa brincadeira 20 milhões de reais por ano, no mínimo, 20 milhões de reais por ano. Ou seja, se isso tudo não é uma gestão temerária, se isso tudo não faz parte de um escalabro, se isso tudo não faz parte de uma terra arrasada que está se pronunciando aí para os próximos tempos, se tudo isso não passar por uma teoria da conspiração de desvalorizar a instituição, para a instituição ser adquirida de uma maneira mais fácil por alguém, se isso tudo não faz parte, então, Filete, a gente tem que parar, fechar as portas, irmos para o Van Gogh. Tá? Tudo que você falou não passou pelo conselho, Simino. O empréstimo do Marcelo não precisa pedir autorização para o conselho. O empréstimo, mas tudo que tu falou é quem tem a caneta na mão. O Marcelo pegou o empréstimo, não passou pelo conselho. O Marcelo contratou o Neymar, não passou pelo conselho. Tu quer que a gente resolva? O prefeito foi para a Alemanha de Santos. Vocês são conselheiros, o vereador. Mas não passou pela gente. Você não passa. O empréstimo com a federação não passa pelo conselho. O do Rueda passou porque era os 3 últimos meses de gestão. É isso que você tem que entender. Ele pegou e não comunicou. Eu não posso ter bola de cristal para adivinhar. O conselho é movido provocado pelos conselheiros. A CIS é movida provocada pelo conselho. Se não houver provocação, não vai acontecer nada. Mas a tua cadeira especial, vai virar cativa porque nós falamos lá, Simino. A tua cadeira especial vai virar cativa. Não é porque desculpe. A tua cadeira especial vai virar cativa porque nós reclamamos lá. Porque nós reclamamos lá da tua cadeira, para não ter judicialização. No início da sua fala, o senhor falou que a minha esposa, assim como a tua, é advogada, não falou isso? Falei. E você acha que eu não sei disso, desse pormenor aí, desse pequeno pormenor? Ou você acha que eu ia deixar passar barato? Não, eu só falei que você é um homem que entende de leis. Só que o Marcelo ter feito o adiantamento não passou pelo conselho. Você é um conselheiro que sabe disso. Você acha que o Marcelo não entende de lei? Entende pra caramba. Ele sabe tudo isso, mas assim, se ele está fazendo alguma coisa irregular... É uma cortina de fumaça. Está jogando... Está escondendo a realidade. Mas ninguém falou que não está escondendo, Simino. Nós estamos falando só que vocês estão culpando o conselho. Você foi conselheiro e você sabe que o conselho não tem culpa. Mas ele pode bater em todo mundo. Não tem culpa. Muita sacada do conselho nós perdemos. Seu destaque final, Simino. Obrigado. Vamos marcar mais vezes, que é importante esse debate pelos Santos. E poucos fazem. Poucos dão a cara e fazem o que nós estamos fazendo aqui, enquanto os jogadores estão lá ganhando milhões e a gente está aqui lutando pelo futuro do Santos. Firmino, obrigado, boa noite e seu destaque final. Obrigado, boa noite. Todo mundo sabe, para quem não sabe, o Eduardo Filete é meu irmão, tá? Sim. Meu irmão. Adoro o Filete, não tenho absolutamente nada contra pessoa, tal. Quanto veterinário, então, né? Se eu morasse em Santos, os meus cachorros, meus pets, eu iria levar para o Filete. Mas, como conselheiro, eu sou obrigado a cobrar o Filete. Eu sou obrigado. Está certo, mas tem coisa que eu não posso resolver. Eu não vou deixar vocês numa zona de conforto, tá? Vocês são responsáveis. Você tem a mão suja de sangue e vai ter a segunda mão encharcada de sangue se o time for rebaixado. E o pior... Se cair, não vai subir o ano que vem. O meu destaque final é o seguinte: muito obrigado, Denis, João, Filete, um beijo no teu coração e Deus salve o Santos. Porque se depender do conselho, do comitê gestor, dessa gente toda, o Santos não tem salvação. Socorro, Deus!
Filete, 30 segundos, seu destaque final. Obrigado mais uma vez. Um abraço e a olha, todos. Eu fico preocupado quando o Cimino, que foi um grande conselheiro, ele acha que eu tenho como impedir que o Marcelo pegue empréstimo na legislação. Eu só tentei impedir o Rueda porque era nos últimos 3 meses de gestão e tudo que o presidente faz, ele tem que comunicar ao conselho. Eu acho que o time nós estamos um está atacando o outro, o torcedor está atacando o outro. O Léo Fontes, meu amigo, falou que o torcedor era mimado. Eu falo, quem é mimado é jogador, que tem 1h30 por dia. O torcedor toma chuva, toma pedrada. Eu também sou torcedor. Então, quando eu fico um atacando o outro... Conselheiro é mimado. Ninguém se entende, né? O Cimino foi conselho, mas também muita coisa ele não mudou. Ele não impediu que o Pérez, que o Pérez não pagasse a Diz os 15 milhões que dobrou, que quando ele soube, o Pérez já tinha feito a cagada, entendeu? Então, o conselho não tem caneta. Quem tem caneta é o executivo. Não adianta culpar o vereador pelo dinheiro que não foi para a educação, para o dinheiro que não foi. Isso é culpa do executivo, tá? O vereador ele tem que legislar, fiscalizar e tal. E você sabe que muitas vezes você fiscaliza, mas tem coisa que você fala e não consegue. E as cadeiras especiais, só para terminar, a Arena iria ter 18 mil pessoas de pé e 12 mil sentados. Então, você tinha 2 mil cadeiras cativas, ia devolver para os caras. Ia comercializar 10 mil cadeiras. 10 mil cadeiras a 50 mil, não estou falando que vai vender. Era 500 milhões e já dava o pontapé inicial. O problema é que os proprietários de cadeiras especiais, representados por nós, conselheiros, vão ter as cadeiras cativas também, só para acabar. Então, são mais 5 mil cativas. 6 mil. 6 mil com 2 mil... Não, 4 mil, são 6 mil. Só sobra 6 mil para comercializar. 6 mil dá 300 milhões se vender tudo, não constrói estádio. Então, essa questão do Cimino que tem especial, ele, pelo conselho se ativo, atuante, ele vai ter uma cadeira cativa, porque eles queriam dar uma preferência de compra para os caras. E nós, representantes do sócio, falamos, não, é vitalício. Então, se o Cimino tiver uma cadeira, ganhar uma cadeira na Arena, aqui em Cubatão, no ABC, em Penápolis, é porque nós do conselho estamos lutando pelo sócio, lutando pelo clube, entendeu? Só que eu não jogo bola e não contrato jogador. Filete, brigadão, obrigado, Cimino. João, seu destaque final, João, vamos lá. Semana do Santos, vamos lá. Bora, rapidinho aí para Hoje treinou às 3h30, se apresentou às 2h30. Amanhã, 8h30, treino às 9h30. Quarta-feira, 8 horas, 9h30 treino e depois viajam para Maceió. Quinta-feira, CRB e Santos. Santos, se jogar esse futebolzinho, não ganha e vai ser eliminado do CRB. Aí a treta vai ser maior. Sexta-feira, treina 10h30 em Maceió, viaja para Salvador, 3h30 de sábado vai treinar em Salvador, e domingo enfrenta no Barradão o Bahia. Alô, diretoria! Alô, Filete, que está aqui. Um recadinho para vocês. Só um recado, tá? Bora. Caso dê um revés, que eu acho bem provável, contra o CRB, o Santos não ganhar do Vitória, por favor, Santos e Botafogo, aqui na Vila não, São Paulo. Não, tem que ser aqui sim. Bom, quero agradecer, Cimino, obrigado, Clóvis Cimino, participando com a gente, já participou outras vezes. Obrigado, Eduardo Filete, um amigão também, sempre na parceria. Obrigado, foi ali, respondeu na medida, e o trabalho é isso. Tudo é Santos, nós temos que lutar pelo Santos Futebol Clube. João, obrigado a você que ficou com a gente aí, quase o programa todo, chegamos aí na 3ª maior audiência hoje, obrigado aos que ficaram com a gente até o finalzinho. Bom, como o João falou, eu acho que sim, Botafogo tem que ser na Vila Belmiro, sim, independente de ter sido eliminado ou não da Copa do Brasil. Acho que o jogador tem que ser homem, encarar a torcida, encarar a pressão, porque se não aceita a pressão, vai jogar em outro clube. Aqui é Santos Futebol Clube, o maior do mundo, o maior do planeta.
Não está satisfeito? Peguem suas chuteiras e vazam. Jogadores de Série B, Série C, Série D, muitos, a maioria, se escapam uns 4 jogadores só de nível de Série A. O restante é tudo Série B e Série C. É uma vergonha o que está acontecendo nessa atual gestão do Santos Futebol Clube. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, pessoal!